Sejam todos bem-vindos a esse primeiro vídeo do canal Sobrevivendo ao Caos. Aqui eu conto para vocês histórias do passado mostrando como ele foi caótico. Eu já ouvi muitas pessoas falando que o passado era muito melhor do que nós vivemos hoje. Mas será que isso é realmente real ou só uma narrativa que nos contaram, mas que é muito distante da verdade? Claro que você não me conhece ainda, porque esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e te convido a vir fazer parte dessa viagem ao passado comigo. E já vou pedir para vocês, gente, no começo do vídeo, para se inscrever aqui no canal, porque eu tenho 0 seguidores e a meta é bater 1000 inscritos. E com isso, com certeza eu vou trazer mais vídeos para vocês aqui. E não esquece de deixar aquele like e comentar muito nesse vídeo aqui para ele engajar e a plataforma entregar para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a maior histeria registrada que já aconteceu e que acabou com a vida de muitos inocentes. Hoje, a história que eu vou reviver com vocês é a histeria de Salem, porque o que aconteceu lá não pode receber outro nome a não ser histeria de Salem. A história de Salem é bastante fascinante e trágica ao mesmo tempo. Refere-se principalmente aos infames julgamentos das bruxas de Salem que ocorreram na aldeia de Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. É muito triste saber que existe um local que é conhecido mundialmente por ter sido cataclisma de uma das histórias mais trágicas de intolerância e de loucura coletiva, porque é isso que aconteceu em Salem. Os julgamentos das bruxas de Salem foram um período sombrio da história da Nova Inglaterra colonial, caracterizado por histeria em massa, acusações de bruxaria e execuções públicas. Tudo começou quando várias jovens, incluindo a filha do pastor local, começaram a exibir comportamentos estranhos e convulsões inexplicáveis. As autoridades locais, temendo que esse comportamento fosse causado por atividades malignas, começaram a investigar e logo acusaram 3 mulheres de bruxaria: Tituba, uma escrava do Caribe, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma mulher mais velha e impopular. Essas acusações desencadearam uma espiral de histeria e paranoia na comunidade, com dezenas de pessoas sendo acusadas de praticar a bruxaria. Durante os julgamentos, as acusações eram baseadas principalmente em testemunhos e confissões obtidas sobre métodos não convencionais. No total, registrados, 20 pessoas, a maioria mulheres, foram condenadas a terem os seus CPFs cancelados e várias outras morreram na prisão enquanto aguardavam julgamento. Os julgamentos das bruxas de Salem foram posteriormente reconhecidos como um dos exemplos mais trágicos de histeria em massa e injustiça na história americana. Eles deixaram uma marca impossível de ser apagada na cultura popular e continuam a ser estudados e debatidos até hoje, servindo como um lembrete sombrio dos perigos da intolerância e do fanatismo. Mas será que foi só isso mesmo que aconteceu? A história de Salem foi um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Claro que isso foi muito ligado às mulheres, e a verdade desse período está contada em um livro que eu recomendo muito para vocês, que é isso daqui, gente: O Martelo das Feiticeiras, o famoso Malleus Maleficarum. E se você fizer uma pesquisa baseada em dados históricos, registrado mesmo pelos conquistadores, você vai ver um número muito pequeno de apenas 20 pessoas que tiveram seu CPF apagado por causa de uma histeria sem precedentes, que se iniciou com 2 crianças, gente, que sonharam. E por causa de um sonho, o massacre em massa começou e a vida de muitas pessoas e animais tiveram o seu fim. A histeria de Salem foi um dos efeitos manadas mais assustadores da história, que inclui, além de sonhos de crianças, vingança de homens e mulheres contra pessoas que eles não gostavam. E claro que esses detalhes da falha da justiça sempre será deixado de lado, porque os poderosos, eles não querem registrar as suas falhas. Além disso, ainda existia um movimento que estava acontecendo por trás das cortinas da sociedade daquela época, que era a mudança de quem detinha o conhecimento da cura, das medicinas de tratamento de doenças naquela época. A maioria das pessoas sabem que em lugares muito isolados, onde não há postos de saúde, médicos dispostos a estarem naquelas regiões, o que predomina
e que cura as pessoas é o conhecimento das mulheres nas medicinas naturais. Isso que eu tô falando com vocês é baseado em fatos e informações de hoje em dia. Basta você assistir algum documentário que mostra como é a vida das pessoas que vivem em regiões ribeirinhas e distante de tudo, para saber que essas mulheres são importantes para a comunidade em que elas vivem. Isso hoje. Imagine em 1692. Em 1692, a vida era muito diferente do que nós conseguimos imaginar hoje. Eu, pessoalmente, acredito que nossa mente não consegue adequar o modo de vida que vivemos hoje com o modo de vida que essas pessoas viviam no passado. As cidades que nós conhecemos hoje, elas eram vilarejos, muito longe um do outro. As leis não existiam da forma que nós conhecemos hoje. A religião não é nem de perto o que nós entendemos como religião hoje. Mas uma coisa é certa, a maioria dos cuidados com a vida das pessoas vinham das mulheres e de sua sabedoria que vinham dos seus pais. No livro Martelo das Feiticeiras, encontramos essa narrativa de desconstruir a importância da mulher na sociedade, de menosprezar o seu conhecimento ou de deturpar a figura feminina, trazendo ela como esse ser que tem um acesso fácil a forças malignas. E claro que junto com essa narrativa veio a construção da narrativa que só quem poderia ter o conhecimento da medicina eram os homens e os médicos. Lembrando que só a figura masculina poderia estudar naquela época. No livro O Martelo das Feiticeiras, que é um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida, você consegue criar uma linha de raciocínio sobre esse movimento que se deu nessa época. Além de todo esse movimento que acontecia por trás das cortinas, os julgamentos, gente, dos acusados em Salem eram totalmente impossíveis das pessoas conseguirem provar a sua inocência. As provas, gente, que os acusados tinham que apresentar para provar a sua inocência eram absurdas. Como, por exemplo, se você fosse levado a julgamento e fosse, por exemplo, ali, levado a um rio para ter a sua vida terminada. Se você afundasse e não conseguisse subir, você era inocente. E se você conseguisse, por um acaso, se livrar das correntes que o prendiam ali, você era culpado. Então, assim, né, gente? De qualquer forma, você era julgado com a pena de deixar esse mundo aqui. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu quero dizer, porque eu não posso ficar usando palavras pesadas no vídeo aqui na plataforma, senão meu vídeo é bloqueado. Por isso eu estou contando algumas outras palavras para substituir essas que não podem ser repetidas muitas vezes dentro desse vídeo aqui. É claro que na histeria de Salem, as mais prejudicadas na história foram as mulheres. Mas não pense que esse ódio foi direcionado somente a elas, não. Esse efeito manada foi direcionado também aos maridos das acusadas, que não foram manipulados ou entraram na histeria das outras pessoas. Eles também perderam a sua vida para proteger a sua esposa e também os seus filhos. E claro, né, gente, que aproveitando da liberdade que os reverendos e juízes daquela época tinham, eles aproveitaram para fazer um limpa em tudo, o que inclui pessoas homoafetivas que, mesmo sabendo que não eram bruxos, porque naquela época não havia essa distinção entre bruxas e bruxos, todos eram bruxos naquela época, eles também foram acusados de bruxaria por serem pessoas que não eram héteros. E como naquela época todos viviam se protegendo de uma sociedade que não os aceitavam, eles caminharam rumo às piras para serem queimados, não por bruxaria. E não menos pior que isso, tivemos a vida de vários animais, gente, como cachorros e gatos, que foram queimados por terem sido considerados culpados por terem ligações com as trevas. Eu não sei você, mas enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu quis saber quem foram as pessoas que tinham ali o poder nas mãos para decidir o destino da vida dessas vítimas, porque elas foram vítimas da sociedade em que elas viviam. E aí eu fui atrás para saber quem foram os responsáveis por bater o martelo. Os juízes envolvidos nos julgamentos das bruxas de Salem incluíam principalmente John Hathorne e Jonathan Cohen. John Hathorne, ele era um juiz local e um dos principais participantes nos julgamentos das bruxas. Hathorne foi notável por sua forte crença na presença do diabo em Salem e por sua disposição em aceitar depoimentos controversos durante os julgamentos. Ou seja, gente, ele aceitava qualquer coisa para poder ser motivo de julgamento
julgamento para uma pessoa. Para vocês terem uma ideia, um sonho foi usado como motivo para poder incriminar mulheres. Um sonho. Então imagina o que mais poderia ser usado como acusação. E ele, o John, aceitava tudo. Jonathan Cohen também era um juiz local e membro proeminente da comunidade de Salem. Cohen foi designado como um dos juízes para presidir os julgamentos das bruxas e desempenhou um papel ativo na condução dos procedimentos judiciais. Ambos foram conhecidos por sua dedicação à causa dos julgamentos das bruxas e sua disposição em aceitar testemunhos e confissões duvidosos como evidência suficiente para condenações. Mas ainda tinha as testemunhas, gente, os populares, que se colocavam ali totalmente à disposição para conseguir prejudicar as pessoas. Gente, eu juro que eu tentei não mostrar aqui para vocês o meu incômodo com essa história, mas é muito difícil você pesquisar sobre um assunto e perceber como as pessoas se deixam ser influenciadas, como as pessoas elas querem estar no meio de algo, mesmo que esse algo seja algo ruim. Eu sei que ficou confuso essa frase, mas a verdade é que uma pessoa com o mínimo de sanidade não acreditaria em nada dessa história. Ela é muito absurda. É daquelas histórias que acontecem, que nós assistimos e lemos e que nós pensamos como isso realmente teve forças para acontecer. E a resposta que eu tenho, refletindo sobre esse movimento todo o que aconteceu em Salem, é que o medo, gente, o medo do desconhecido é algo que gera nas pessoas uma histeria, um descontrole. Porque você falar de algo não palpável, de algo que, na visão deles, vivem nos sonhos, na escuridão, no oculto, é algo descontrolável. E por isso, temido. E nessa falta de controle, todos entram no meio para poder dizer que estão do lado certo e do lado do controle. E olha só o que aconteceu. Pessoas testemunharam contra pessoas inocentes. E quem foi as pessoas que foram testemunhas? Pasmem, mas muitas das testemunhas dos julgamentos das bruxas de Salem eram adolescentes e jovens que afirmavam terem sido vítimas de bruxaria ou terem testemunhado atividades sobrenaturais associadas aos acusados. E aí você se pergunta, quais eram as atividades sobrenaturais que serviam de acusações para essas pessoas? Pasmem, gente, desde corvos sobrevoando a casa de alguém eram vistos como motivo de ligação com um capiroto, você se curar de uma doença e muitas outras coisas poderiam ser motivos para você ser acusados. E esses motivos eram muito, assim, do cotidiano. Eu trouxe aqui para vocês os nomes das pessoas que foram as testemunhas mais conhecidas. Elizabeth Parris, filha do reverendo Samuel Parris, foi uma das primeiras meninas a exibir comportamentos estranhos que desencadearam os julgamentos das bruxas. Abigail Williams, prima de Elizabeth Parris, também exibiu comportamentos semelhantes e foi uma das principais acusadoras nos julgamentos. Anne Putnam, outra jovem que alegava ter sido atacada por espíritos malignos e que testemunhou contra os acusados durante os julgamentos. Mercy Lewis, serva na casa do reverendo Samuel Parris, também testemunhou contra os acusados e alegou ter sido atormentada por bruxaria. Mary Wilcott, outra jovem que alegava ter sido vítima de bruxaria e que testemunhou contra os acusados durante os julgamentos. Engraçado que aqui a maioria fazia parte da família do reverendo ou servia na casa dele, o que me leva a perguntar se na casa do reverendo eles é que não praticavam bruxaria e não as vítimas. As meninas mesmo, gente, que desencadearam esse evento trágico, nunca foram levadas em consideração para serem julgadas, apesar de terem sido ali as primeiras a terem contato, já que elas foram as que despertaram o assunto ali. E como não poderia deixar de ser, os líderes religiosos desempenharam papéis significativos no julgamento das bruxas de Salem. Eles contribuíram para a disseminação do medo e da paranoia em relação à bruxaria. Aqui eu trouxe para vocês o nome de alguns deles. O reverendo Samuel Parris, ele era o pastor da igreja de Salem e o pai de uma das meninas afligidas, Elizabeth Parris. Parris desempenhou um papel fundamental ao apoiar as acusações de bruxaria
e encorajar os julgamentos. Reverendo Cotton Mather, embora não estivesse diretamente envolvido nos julgamentos, Cotton era um ministro puritano influente em Massachusetts na época e escreveu sobre bruxaria, contribuindo para o clima de paranoia que levou os julgamentos. Reverendo Increase Mather, pai de Cotton Mather, Increase era o outro líder religioso influente que escreveu extensivamente sobre bruxaria e encorajou a crença na presença de bruxas em Salem. E, gente, não pense que a histeria de Salem ficou somente em Salem. Ela se espalhou por muitos outros lugares. É claro que os julgamentos das bruxas de Salem foram o evento mais conhecido relacionado à histeria da bruxaria na Nova Inglaterra durante o século XVII. Embora não tenha havido outros vilarejos específicos que tenham experimentado uma histeria em massa tão intensiva e devastadora como Salem. Houve alguns outros casos isolados de acusações de bruxaria em diferentes comunidades ali da região. Alguns dos vilarejos e cidades que também foram afetados por surtos de acusações de bruxaria incluem em Dover. Esse vilarejo vizinho de Salem também experimentou um surto de acusações de bruxaria em 1692, embora em uma escala menor que Salem. Beverly, uma cidade próxima a Salem, também testemunhou algumas acusações de bruxaria durante o mesmo período. Ipswich, outra cidade na região de Massachusetts, que teve alguns casos de acusações de bruxaria. Boston e seus arredores também viram alguns casos isolados de acusações de bruxaria ao longo dos anos. E eu não poderia finalizar o vídeo, gente, sem dizer para vocês quem foram as vítimas dessa histeria e o que elas faziam. Com certeza, elas não são as únicas, mas as mais conhecidas e comentadas. Tituba foi uma escrava caribenha que trabalhava na casa do reverendo Samuel Parris e foi uma das primeiras pessoas a serem acusadas de bruxaria. Sarah Good, uma mendiga local que foi acusada de bruxaria e posteriormente enforcada. Sarah Osborne, outra mulher local, frequentemente descrita como idosa e impopular, que também foi acusada de bruxaria. Bridget Bishop, uma das primeiras mulheres a serem julgadas e condenadas à morte por bruxaria. Rebecca Nurse, uma mulher idosa e respeitada na comunidade de Salem, que foi acusada de bruxaria e posteriormente enforcada, apesar de uma inicial absolvição que foi posteriormente anulada. John Proctor, um fazendeiro local que se opôs aos julgamentos das bruxas e acabou sendo acusado de bruxaria com sua esposa, Elizabeth Proctor. Ambos foram condenados a terem o seu CPF apagado. Gilles Cowell, um homem idoso que se recusou a se declarar culpado ou inocente e foi submetido à tortura de prensagem até a morte. E como não contar a história dessas pessoas que foram acusadas e julgadas durante essa histeria toda em Salem? Temos a Tituba, que a história da Tituba, gente, é intrigante e trágica. Ela era uma mulher escrava de origem caribenha que viveu no final do século XVII. A Tituba, ela foi trazida para a América do Norte pelos seus proprietários, o reverendo Samuel Parris e sua esposa Elizabeth, quando ainda ela era uma criancinha. Tituba, ela trabalhava como serva na casa de Parris, localizada ali em Salem. Tituba foi uma das primeiras a serem acusadas de praticar a bruxaria. Ela foi apontada como responsável por realizar rituais voodoo e praticar outras práticas místicas, supostamente influenciando outras jovens da comunidade a se envolverem em atividades consideradas sobrenaturais. Sob intensa pressão e após interrogatórios, Tituba acabou confessando sua participação em supostos rituais de bruxaria. Suas confissões, provavelmente obtidas sob coação e outros fatores, foram usadas como evidências contra ela e outras pessoas acusadas de bruxaria ali na região. Devido à sua confissão e cooperação com as autoridades, a Tituba escapou da execução. Em vez disso, ela foi mantida na prisão por um período de tempo desconhecido e depois vendida como escrava para pagar suas despesas de prisão. A Sarah Good foi uma das primeiras mulheres a serem executadas de bruxaria durante os infames julgamentos em 1692. Sua história é um exemplo doloroso,
da histeria em massa e injustiça que caracterizaram esse período sombrio da história americana. Sarah Good era uma mulher pobre e desamparada, que vivia em Salem com seu marido, William Good, e seus filhos pequenos. Ela era conhecida por sua situação financeira precária e por suas frequentes brigas com vizinhos e membros da comunidade. Quando as acusações de bruxaria começaram a surgir em Salem, Sarah tornou-se um alvo fácil. Sua reputação já prejudicada e seu status social baixo a tornaram suspeita aos olhos da comunidade, especialmente porque as acusações de bruxaria frequentemente eram direcionadas às mulheres, consideradas outsiders socialmente e desajustadas. Sarah foi acusada por várias pessoas de praticar bruxaria e de ter causado aflições e problemas a elas e suas famílias. Durante os julgamentos, ela enfrentou testemunhos incriminadores e foi incapaz de se defender adequadamente devido à sua falta de recursos e status social. Apesar de insistir em sua inocência, Sarah foi acusada e culpada de bruxaria e condenada à morte por enforcamento. Em 19 de julho de 1692, ela foi levada ao local de execução e enforcada junto com outras pessoas condenadas por bruxaria. A Sarah Good, ela era uma mulher marginalizada e vulnerável, que se tornou uma vítima dessa histeria coletiva. A Sarah Osborne foi outra das primeiras mulheres a serem acusadas de bruxaria durante os julgamentos das bruxas de Salem em 1692. Sua história é um exemplo de como as suspeitas de bruxaria muitas vezes se concentravam em mulheres que desafiavam as normas sociais da época. Sarah era uma mulher mais velha e divorciada, o que já a tornava um alvo fácil para suspeitas e fofocas na comunidade de Salem. Ela vivia em Salem com seu segundo marido, um homem chamado Robert Prince, e era vista como alguém que desafiava as convenções sociais da época. Quando as acusações de bruxaria começaram a surgir em Salem, Sarah foi prontamente apontada como uma suspeita. Ela era vista, gente, como uma mulher independente e de opinião própria, o que alimentava ainda mais as suspeitas contra ela. Bridget Bishop foi uma das figuras mais notáveis no julgamento das bruxas de Salem. Bridget era uma mulher vivaz e independente que vivia ali. Ela era conhecida por sua personalidade extrovertida e seu estilo de vida que para muitos na comunidade puritana era considerado inapropriado. Quando as acusações de bruxaria começaram a surgir em Salem, Bridget rapidamente se tornou um alvo óbvio. Sua reputação como mulher destemida e sua aparência excêntrica a tornavam suspeita aos olhos da comunidade. Em abril de 1692, Bridget foi levada a julgamento sobre a acusação de praticar bruxaria. Durante o julgamento, várias testemunhas apresentaram depoimentos incriminadores, alegando terem sido afligidas por ela ou terem testemunhado seus supostos pactos com o capiroto. Apesar de insistir em sua inocência, Bridget foi considerada culpada de bruxaria e condenada à morte por enforcamento em 10 de junho de 1692. Rebecca Nurse foi uma mulher idosa e respeitada na comunidade de Salem durante os julgamentos. Sua história destaca a tragédia e injustiça que caracterizaram esse período sombrio da história americana. Rebecca nasceu em 21 de fevereiro de 1621 na Inglaterra e emigrou para a América com sua família quando era ainda uma criança. Ela se casou com Francis Nurse e tiveram 8 filhos, estabelecendo-se ali em Salem, onde se tornaram membros respeitados da comunidade. Apesar de sua idade avançada e reputação impecável, Rebecca foi acusada de bruxaria em março de 1692. As acusações foram baseadas em testemunho de jovens afligidas que afirmavam terem tido visões de Rebecca praticando rituais malignos e causando aflições a elas e a outros membros da comunidade. Durante seu julgamento, Rebecca manteve sua inocência,
refutando veementemente as acusações contra ela. No entanto, seu apelo à razão e sua reputação intocada não foram suficientes para salvá-la. Em 19 de julho de 1692, Rebecca foi declarada culpada de bruxaria e condenada à morte por enforcamento. Sua condenação chocou muitos da comunidade, pois Rebecca era vista como uma mulher piedosa e de caráter inquestionável. Apesar dos apelos por clemência, Rebecca foi levada ao local de execução e enforcada junto com outras vítimas dos julgamentos das bruxas de Salem. Sua morte provocou indignação e revolta entre aqueles que reconheciam sua inocência e sua natureza gentil. A história de Rebecca é lembrada como um trágico exemplo da injustiça. Ela é considerada uma das vítimas mais inocentes e ilustres dessa terrível tragédia. John Proctor foi uma das figuras centrais nos julgamentos das bruxas de Salem, cuja história é marcada por coragem, conflito moral e tragédia. Nascido em 1632, John era um fazendeiro respeitado e influente em Salem. Ele era conhecido por sua integridade, mas também por sua natureza temperamental e impetuosa. Quando as acusações de bruxaria começaram a surgir em Salem em 1692, John inicialmente permaneceu à margem dos acontecimentos. No entanto, a sua vida mudou dramaticamente quando sua esposa, Elizabeth Proctor, foi acusada de bruxaria por uma das meninas afligidas. Determinada a provar a inocência da sua esposa e desafiar a histeria em massa que havia tomado conta da comunidade, John tornou-se um dos críticos mais vocais dos julgamentos das bruxas. Ele enfrentou os tribunais e desafiou abertamente a legitimidade das acusações contra sua esposa e outros membros da comunidade. No entanto, sua coragem e determinação acabaram custando-lhe caro. John também foi acusado de bruxaria, supostamente por sua oposição aos julgamentos e sua associação com pessoas consideradas suspeitas. Durante seu julgamento, John se recusou a confessar-se culpado de um crime que não cometeu, apesar da pressão e das ameaças de tortura. Sua recusa em admitir falsamente a bruxaria foi um ato de coragem e integridade, mas também selou seu destino. Em 19 de agosto de 1692, John foi levado ao local de execução e enforcado junto com outras acusados de bruxaria. A morte foi um momento sombrio da história, mostrando que mesmo os mais corajosos, os que não se deixam manipular, não conseguiram escapar das acusações falsas que eram constantemente feitas ali. A história de John é lembrada como um exemplo de coragem moral e resistência diante da injustiça. Sua recusa em ceder à pressão e sua luta pela verdade e justiça o tornaram uma figura lendária nos anais da história americana. Gillis Corey foi uma figura notável durante o julgamento das bruxas de Salem. Sua história é marcada por resistência e tragédia. Gillis nasceu por volta de 1611 na Inglaterra e emigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Salem. Ele era um fazendeiro idoso e respeitado da comunidade, conhecido por sua personalidade forte e independência. Quando as acusações de bruxaria começaram a surgir em Salem, em 1692, Gillis Corey inicialmente não estava envolvido nos acontecimentos. Mas quando Martha Corey, sua esposa, foi acusada de bruxaria por uma daquelas meninas que foram afligidas, ele não pôde permanecer calado. A sua família estava em perigo. Determinado a defender sua esposa e desafiar a injustiça dos julgamentos das bruxas, Gillis tornou-se um dos críticos contra os acontecimentos em Salem. Mas assim como John, todos os que desafiavam os juízes tinham o mesmo destino que os acusados de bruxaria. Durante seu julgamento, Gillis se recusou a se declarar culpado ou inocente, sabendo que qualquer admissão seria usada contra ele. Em vez disso, ele optou por permanecer em silêncio, recusando-se a cooperar com o tribunal. Diante de sua recusa em cooperar, as autoridades decidiram submeter Gillis à tortura conhecida como prensagem. Ele foi colocado em uma vala rasa e esmagado sob o peso de pedras colocadas sobre seu peito, numa tentativa de forçá-lo a confessar. Apesar da tortura extrema, Gillis permaneceu firme e em silêncio, respondendo apenas mais peso quando perguntado se desejava confessar. Sua resistência e coragem diante da tortura
o tornaram um símbolo de resistência à injustiça. Em 19 de setembro de 1692, Gilles morreu como resultado da tortura de prensagem. Sua morte foi um momento sombrio, destacando as atrocidades cometidas durante os julgamentos. Sua recusa em se submeter ao sistema de justiça corrupto e sua disposição de sacrificar sua própria vida em nome da verdade e da integridade me enche de tristeza em saber que um homem como ele foi vítima de tamanha injustiça. O fim dos julgamentos das bruxas de Salem aconteceu gradualmente ao longo de 1692. Conforme mais pessoas foram acusadas e julgadas, muitos na comunidade começaram a questionar a legitimidade e a justiça dos procedimentos judiciais. Um ponto de virada significativo ocorreu quando os membros da elite local, incluindo líderes religiosos e políticos proeminentes, começaram a expressar dúvidas sobre a confiabilidade das acusações de bruxaria e a integridade dos tribunais, o que demorou muito, né, gente? Em outubro de 1692, o governador colonial de Massachusetts, William Phips, dissolveu o Tribunal Especial de Ower e Temner, que havia sido estabelecido para julgar os casos de bruxaria em Salem. Ele substituiu o tribunal por um novo tribunal que operava de acordo com procedimentos legais mais tradicionais. Como resultado dessa mudança, o número de acusações e julgamentos diminuiu drasticamente. As prisões foram suspensas e muitos dos acusados foram libertos da prisão. A partir de então, os julgamentos restantes foram conduzidos de forma mais criteriosa e muitas das sentenças de morte foram revogadas. Em maio de 1693, o governador perdoou todos os que ainda estavam na prisão sob acusação de bruxaria. Esse perdão marcou o fim oficial dos julgamentos das bruxas de Salem. Embora as cicatrizes deixadas por esses eventos trágicos tenham durado muito tempo na comunidade de Salem e na consciência coletiva americana. É engraçado, gente, que quando acontecem coisas tão injustas e terríveis como essa, o mínimo que esperamos é que as pessoas que cometeram esses erros paguem por eles. Eu não sei vocês, mas eu espero que haja consequência para quem acusou injustamente. Eu acho o mínimo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não houve consequência para quem acusou pessoas inocentes sem nenhuma prova. Durante e após o julgamento das bruxas de Salem, houve poucas consequências legais para os juízes e testemunhas falsas que desempenharam papéis cruciais na histeria das bruxas. Isso ocorreu em parte devido à natureza caótica e informal dos procedimentos judiciais da época, bem como a falta de responsabilização oficial por parte das autoridades. No entanto, alguns dos juízes e testemunhas falsas enfrentaram críticas públicas e ostracismo social por seu papel nos julgamentos. Alguns foram alvos de processos civis por difamação e calúnia movidos por aqueles que foram injustamente acusados de bruxaria. Um exemplo notável é Anne Putnam, uma das meninas que desempenhou um papel proeminente nas acusações de bruxaria em Salem. Mais tarde, ela se arrependeu de suas acusações e pediu perdão à comunidade por seu papel nos julgamentos. No entanto, em termos legais, formais, não houve processo significativo contra os juízes ou testemunhas falsas. Isso reflete as normas legais e sociais da época, bem como a relutância das autoridades em admitir erros ou responsabilidades por um período tão sombrio da história de Salem. Eu não sei vocês, mas vocês não acharam muito superficial o motivo dessas acusações acontecerem tantas e tantas vezes por um motivo tão bobo? Você, assim como eu, não pensa que tem sujeira debaixo desse tapete? Pois se você pensou isso, assim como eu pensei, você pensou certo. Porque havia mais motivos para essa histeria ter ganhado uma escala tão grande como a histeria de Salem ganhou. Durante os julgamentos das bruxas de Salem, muitas das pessoas condenadas por bruxaria enfrentaram não apenas a perda de sua liberdade e reputação,
mas também o confisco de suas propriedades e riquezas. Essa prática era comum na época e fazia parte das punições impostas aos acusados de bruxaria. Após a condenação por bruxaria, os bens dos acusados eram frequentemente confiscados pelo governo local ou pelas autoridades da igreja. Isso incluía terras, casas, gados, equipamentos e quaisquer outros ativos que os acusados possuíssem. Os bens confiscados eram redistribuídos ou vendidos, com parte dos recursos, muitas vezes indo para aqueles envolvidos nos julgamentos ou para as autoridades responsáveis pela execução das sentenças. O confisco de propriedade e riquezas era uma prática não apenas de punição, mas também de desencorajamento. As autoridades acreditavam que, ao confiscar os bens dos acusados de bruxaria, eles estariam desencorajando outros de se envolverem em atividades consideradas heréticas ou contrárias à moralidade da época. Além disso, o confisco de propriedade era frequentemente usado como uma forma de enriquecimento para aqueles envolvidos nos julgamentos das bruxas, criando um incentivo financeiro para acusar e condenar pessoas por bruxaria. Essa prática de confiscar propriedades e riqueza das pessoas condenadas por bruxaria foi uma das muitas injustiças cometidas durante o julgamento das bruxas de Salem e reflete o clima de medo, paranoia e injustiça que prevalecia na comunidade naquela época. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre penso que quando acontecem coisas tão ruins quanto aconteceu ali em Salem, as pessoas não querem serem vinculadas ao passado, para não serem lembradas do horror e os motivos que levou aquele lugar a ter uma marca tão profunda e inesquecível como aconteceu em Salem. Mas em Salem, as coisas aconteceram de um jeito diferente. Salem, ela se reconstruiu e se reergueu em meio ao fogo, sombra e ossos da sua história. Hoje existe uma nova Salem, é uma comunidade moderna, não foi inaugurada em um evento específico. Em vez disso, ela evoluiu ao longo do tempo a partir da área histórica de Salem. A cidade de Salem existe desde o século 17, mas a nova Salem, como uma comunidade contemporânea, se desenvolveu gradualmente ao longo dos séculos seguintes. Salem foi estabelecida em 1626 e ao longo dos anos cresceu e se transformou em uma cidade próspera com uma rica história. Após os eventos dos julgamentos das bruxas de Salem em 1692, a cidade passou por períodos de declínio e renovação, eventualmente se tornando uma atração turística significativa devido à sua herança histórica. A infraestrutura moderna da Nova Salem, como a conhecemos hoje, foi se desenvolvendo ao longo do tempo com a construção de casas, edifícios comerciais, museus e outras instalações. Nós não temos uma data específica sobre esse novo momento de Salem, mas sim sabemos que foi um processo contínuo de desenvolvimento e de evolução ao longo dos anos. Hoje, Salem é uma comunidade moderna, localizada em Massachusetts. Ela é conhecida por seu rico patrimônio histórico, especialmente por sua associação com os infames julgamentos das bruxas de Salem em 1692. Salem é frequentemente visitada por turistas interessados na história do julgamento das bruxas e na vida colonial americana. Apesar de seu passado sombrio, Salem é hoje uma cidade vibrante que combina o charme histórico com uma variedade de comodidades modernas. Os visitantes podem explorar locais históricos como o Museu das Bruxas de Salem, que oferece uma visão detalhada dos eventos do julgamento das bruxas e da vida colonial da época. Salem é um destino popular não apenas para turistas interessados na história, mas também para os moradores locais que apreciam o ambiente acolhedor da cidade e as muitas oportunidades de lazer que ela oferece. E, gente, quais são as lições que nós podemos aprender com tudo o que aconteceu em Salem?
A histeria dos julgamentos das bruxas de Salem deixou uma série de lições importantes para a humanidade. Primeiro, as consequências dessa histeria coletiva. Os julgamentos das bruxas de Salem são um exemplo clássico de como a histeria coletiva pode levar a acusações injustas, perseguições e até mesmo mortes. Isso destaca a importância de questionar informações e evitar que o medo e a paranoia dominem o pensamento racional. A segunda coisa é sobre o sistema jurídico e proteção dos direitos humanos. Os julgamentos das bruxas de Salem revelaram uma falha significativa no sistema jurídico da época, incluindo a falta de devido processo e a facilidade com que as pessoas podiam ser condenadas com base em evidências circunstanciais e testemunhos duvidosos. Isso destaca a importância de proteger os direitos humanos fundamentais e garantir que todos tenham acesso a um julgamento justo. O terceiro, gente, é sobre a intolerância e preconceito. Os julgamentos das bruxas de Salem também foram alimentados por preconceitos sociais, religiosos e também de gênero. Muitas das pessoas acusadas de bruxaria eram mulheres marginalizadas ou membros de grupos minoritários. O terceiro, gente, foi a intolerância e preconceito. Os julgamentos das bruxas de Salem também foram alimentados por preconceitos sociais, religiosos e de gênero. Muitas das pessoas acusadas de bruxaria eram mulheres marginalizadas ou membros de grupos minoritários. Isso destaca a necessidade de combater a intolerância e promover a igualdade e a justiça para todos. A quarta reflexão é sobre o passado. Os eventos de Salem servem como um lembrete sombrio dos perigos da ignorância e do fanatismo. Eles nos lembram da importância de aprender com o passado e evitar repetir erros que levaram a tragédias como essa no futuro. Em uma última análise, os julgamentos das bruxas de Salem nos desafiam a examinar de perto as questões de justiça, tolerância e responsabilidade coletiva, e nos lembram da importância de cultivar uma sociedade baseada na razão, compaixão e respeito mútuo. E se você curte conhecer a história tão profundamente quanto eu vou dar algumas opções de livros para vocês lerem e se aprofundar sobre esse assunto, que deve ser sempre relembrado e nunca esquecido, porque se nós esquecemos, corremos o perigo de cometer erros como esse no futuro. O primeiro é The Witches Salem, por Stacy Swift. Esse livro oferece uma análise detalhada dos eventos dos julgamentos das bruxas de Salem, explorando as causas e consequências da histeria coletiva que varreu a comunidade de Salem. O segundo é A Fever in Salem, A New Interpretation of the New England Witch Trials, por Larry Wynne Carlson. Esse livro examina os julgamentos das bruxas de Salem em um contexto mais amplo, considerando as questões sociais, políticas e religiosas que contribuíram para a histeria coletiva. O terceiro livro é The Salem Witch Trials, A Day by Day Chronicle of a Community Under Siege, por Marilyn Walsh. Esse livro ele oferece um relato detalhado dos eventos dos julgamentos das bruxas de Salem, organizado em uma cronologia dia a dia que permite uma compreensão mais clara da sequência de eventos que aconteceu ali em Salem. O quarto livro que eu vou deixar para vocês se chama The Devil in the Massachusetts, A Modern Inquiry in the Salem Witch Trials, por Marion Staker. Publicado pela primeira vez em 1949, esse livro é considerado um clássico sobre os julgamentos das bruxas de Salem, oferecendo uma análise perspicaz e bem pesquisada dos eventos e personagens envolvidos. E o próximo livro que eu com certeza recomendo para vocês é O Martelo das Feiticeiras, que mostra como foi criada uma narrativa para desconstruir uma sociedade e transformá-la em outra. E aproveitando para mostrar o meu lado obcecado por leituras para você, eu também vou indicar alguns livros que não são de pesquisa, como esses que eu mencionei para vocês, que dão uma base e conhecimento profundo sobre o tema. Esses livros aqui que eu vou indicar são romances históricos que eu li e fiquei apaixonada como a história trouxe um pano de fundo, o romance, mas contendo a história real do que aconteceu no passado. Os livros são As Bruxas de Vardon, O Clã das Mulheres Wayward,
Da magia à sedução, 17 luas e a série A Descoberta das Bruxas. Agora, no final desse vídeo, eu quero trazer a minha opinião para vocês. Espero que eu consiga passar a mensagem que eu tanto quero. A história, ela é uma parte fundamental da nossa vida. Sem o passado, nós nunca sabemos como não errar. E não sei o que você pensa, mas eu penso que nós, como humanidade, já erramos demais. E toda essa história nos mostra um caminho correto que podemos seguir sem causar prejuízo a ninguém. Que essa história que nos mostra um período tão sombrio e tão cheio de intolerância nos torne pessoas melhores, que não seja jamais pelas nossas ações a causa de injustiça para ninguém. Olha só o evento que apenas 2 meninas foram capazes de causar e o dano à vida de tantas pessoas. Pense por você mesmo, não se deixe influenciar, questione tudo. Nenhum homem tem o direito de fazer acontecer coisas tão ruins quanto já aconteceu. Que nós, como humanidade, jamais caiamos em histórias como essa. Discursos de intolerância e ódio são exatamente intolerância e ódio. Se a sua ação não prega o amor, ela prega o quê? Não sejamos, gente, levados por histeria ou fanatismo de ninguém. Se machuca a vida de qualquer ser vivo, machuca muito. Espero que esse vídeo desperte em você a verdade da história para que nós não cometamos os mesmos erros do passado ouvindo pessoas erradas. Eu vou ficando por aqui, gente, desejando que a história de Salem consiga mostrar os erros do passado para você, como mostrou para mim, e que nós, como uma sociedade mais culta, mais conhecedora dos resultados do que já aconteceu, possamos escolher melhor o nosso caminho. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, coloque nos comentários que eu vou adorar saber o seu ponto de vista. Eu vou deixar aqui na descrição os links de todos esses livros para vocês acessarem, e se vocês puderem comprar pelo meu link, me ajuda bastante, eu ganho uma pequena comissão, onde eu posso trazer outros livros como indicação aqui para vocês. Um beijo, gente, e nos vemos em breve.